Imaginem comigo, desde o início que você se lembra como uma pessoa, as lembranças mais vívidas que você tem são as de quando você se sentava e podia desfrutar dos momentos mais incríveis que uma fantasia podia te proporcionar. Garotos que desde quando nasceram foram destinados a enfrentar os seres mais poderosos para salvarem uma deusa reencarnada, que é a única que se importa com a humanidade. Um alien que foi mandado para a Terra para destruí-la, mas que pelo acaso se tornou o maior protetor dela e talvez a figura mais carismática que você teve contato na sua infância. Um deus que sonha em ser um mortal, mas luta com tudo que tem, se abstendo de uma vida mundana que deseja para proteger aquilo que lhe é mais precioso, a humanidade da qual ele nem faz parte. Um menino que ganhou poderes, mas que só descobriu o significado do que é ter poderes quando uma das pessoas que mais era importante para ele foi tirada dele pela sua negligência, e desde então tomou para si como a missão da sua vida ser o escudo de todos contra o mal, e a pessoa que estava destinada a ser o maior herói de todos, mas ao seguir esse caminho se tornou o pior dos vilões. Porém, apenas como um vilão, ele pôde cumprir seu destino de se tornar um herói. Obras e personagens que de tão marcantes você nunca conseguiu esquecer e que de certa forma até moldaram quem você se tornaria. E então, depois de ter tido todas essas experiências durante sua vida toda, você lê Solo Leveling e Solo Leveling Ragnarok inteiros em 2 dias, enquanto todos à sua volta gritam que ele é o melhor anime já feito e este homem é o protagonista mais incrível que já existiu. É o quê? 2014 foi o ano que o ser chamado Shugong deu origem a uma das histórias que revolucionaria completamente o mercado inteiro no seu país e posteriormente iria popularizar um novo gênero de histórias em todo o mundo, fazendo o mesmo se espalhar por todos os tipos de mídia, sendo copiado inúmeras vezes de formas diferentes e que ao ser transformado no texto para as páginas digitais de um manhwa em 2016 pelo gênio já falecido Jang Sung-hak, iria tomar patamares ainda maiores, transformando completamente a mídia de onde o mesmo nasceu em um mercado onde o objetivo por muito tempo após Solo Leveling estrear passou apenas a ser de como nós podemos fazer uma história igual a de Solo Leveling, diferente de Solo Leveling o suficiente para não tomarmos um processo por copiarmos Solo Leveling, e como podemos fazer um protagonista igual ao Sung Jin-woo sem ser o Sung Jin-woo. Assim, uma enxurrada de histórias foram criadas a partir da criação despretensiosa, simples e que tomou proporções estratosféricas do ser Shugong. E você me pergunta, Leonardo, por que o ser Shugong? Porque até hoje, mesmo com o sucesso inegável da coisa que ele criou, essa criatura não possui uma foto na internet, ninguém fora seus editores e colaboradores sabe o nome dele e sequer sabemos se essa pessoa realmente existe. Talvez, quem sabe, ele seja até o próprio Sung que veio para nossa dimensão espalhar o seu evangelho. Quem sabe? Mas uma coisa é fato, Solo Leveling atingiu proporções que ninguém que eu conhecia em seu início iria imaginar que uma história como essa atingiria, como a mistura de um protagonista polêmico, uma arte sem igual que sem dúvidas foi o que o destacou do resto da mídia que ele fazia parte quando estreou, e ainda vindo de um lugar onde sequer muitas pessoas tinham contato, que eram os quadrinhos digitais coreanos. Solo Leveling simplesmente surgiu como uma sombra e em 2024, essa sombra praticamente cobriu todo mundo, se apresentando para pessoas que nunca tinham ouvido falar de tal, mas que logo aceitaram. As aventuras de Sung então rapidamente quebraram recordes de audiência e desempenho que nem as maiores obras do meio dos animes haviam feito até então na plataforma paga Crunchyroll, e todos os lugares que a sombra do monarca dos manhwas coreanos tocava, a mesma fazia daquele lugar seu novo domínio, mesmo sendo o que Solo Leveling é e como Solo Leveling foi feito para ser. Porém, Solo Leveling, fazendo isso e sendo o que é, o mesmo só expõe o problema intrínseco presente na mídia que ele faz parte, no público que a consome e no meio que o fez surgir, ainda mais quando paramos para pensar na peça central da própria história. E durante toda a minha leitura de Solo Leveling, como um psicótico que eu sou, eu fiquei pensando em 3 coisas durante cada vez que eu rolava o scroll do meu mouse, enquanto novos quadros magníficos de arte apareciam para mim, mostrando Sung Jin-woo superando as adversidades que apareciam no seu caminho, ao mesmo tempo que esse mundo lentamente, mas muito lentamente, estava tentando ser apresentado para mim. Sobre o que caralhos é Solo Leveling, qual é o problema que fez ele ser tão falho como uma história, e por que 90% do manhwa é esse homem claramente gostoso posando para um cameraman imaginário? Para responder essas perguntas, eu percebi então que eu teria que fazer certas coisas. A primeira seria dividir esse vídeo em partes, abordando cronologicamente os acontecimentos de Solo Leveling e
como o decorrer da progressão do protagonista vai se modificando e refletindo os aspectos presentes nos costumes da época que ele foi criado. A segunda seria tentar entender a mente por trás de Solo Leveling para tentar responder minhas perguntas. A terceira seria abandonar todos os meus preconceitos sobre Solo Leveling e realmente ser ambíguo para responder minhas dúvidas sobre a obra. E a última seria abordar durante o vídeo todos os pontos que compõem Solo Leveling, que fazem Solo Leveling ter sucesso no presente, e explicar por que esses mesmos também são que fazem Solo Leveling falhar como narrativa. Tudo isso enquanto eu tento não perder a minha sanidade ao responder perguntas tão complexas sobre uma história onde a sua profundidade e a profundidade de seu protagonista é igual a de uma folha de papel. E olha que as minhas perguntas nem são tão complexas. No início de Solo Leveling, a história nos apresenta um mundo onde, depois de um evento cataclísmico, monstros de outras dimensões começaram a invadir o mesmo aonde a obra se passará. Esses que vinham através de portais que são chamados de dungeons. E isso aqui não tem nada a ver com Isekai, tá? Aqui os monstros invadiram o mundo do protagonista e não ele foi para um mundo mágico. Claramente não é uma inversão pífia para dar uma disfarçada. Ao mesmo tempo, como uma resposta imunológica, os humanos dessa terra, graças à energia mágica presente em seu mundo agora, começaram a despertar poderes, os mesmos que nunca poderiam aumentar ou evoluir. É como uma loteria, ou você desperta com um poder monstruoso, que no caso são os Rank S, decaindo para o Rank A, B, C e D, e chegando até o mais baixo de todos, como o nosso protagonista, um Rank E. E para não ser menos clichê, ele ainda é o Rank E mais fraco que existe, pelo menos na Coreia, aonde a maioria da história se passará. Quando isso aconteceu, pessoas que não eram ninguém para a sociedade e eram literalmente párias, ao despertarem como Rank S, A, B ou C, passaram a serem tratadas como deuses e celebridades. É tipo os Vingadores depois de Vingadores 1. Qualquer um que despertasse um poder grandioso automaticamente subia na hierarquia social e se tornava extremamente prestigiado. Enquanto os ranks mais baixos, mesmo se tivessem sido pessoas importantes, antes do despertar, se tornavam esquecidos e apagados nessa nova realidade do mundo. Afinal, quem liga para uma celebridade comum quando existem pessoas que literalmente podem fazer isso? Só pra deixar claro, mesmo que isso esteja presente desde o início de Solo Leveling, toda essa perspectiva de mudança do mundo só é abordada na continuação dele, em Solo Leveling Ragnarok. E o nosso protagonista, de um ninguém sem pais e com uma irmã para cuidar, desperta como um Rank E, o mais fraco. Com um pai desaparecido, uma mãe em coma graças a uma doença que nasceu nesse mundo por causa do efeito da energia mágica presente nele, e com uma irmã mais nova que é a sua responsabilidade, Sung se vê em um mundo aonde ele não passa de um nada. Aonde ele já não era ninguém na realidade normal, agora ele se vê rodeado por uma realidade que ele não é apenas ninguém, ele é algo sem valor, um estorvo, uma coisa vergonhosa que só reflete a fragilidade humana que existe mesmo nas pessoas que despertaram para salvar o mundo dos monstros que estão invadindo. Porém, Sung, sendo quem é e tendo sua irmã para cuidar, ignora todos os desafios presentes nesse novo mundo, decidindo por usar o pouco poder que ele recebeu para tentar dar uma vida digna para sua irmã e para pagar as contas do tratamento médico de sua mãe em coma. Sung acredita que não importa que ele seja um fraco, que não tenha quase nenhum poder mágico. Através de seu esforço e sua insistência, ele pode conseguir fazer o que ele precisa para alcançar seus objetivos. Sung persiste, se entrega e literalmente quase morre todas as vezes que se aventura nas dungeons dimensionais, sempre com o pensamento de que através do esforço e da insistência, ele poderá alcançar seus objetivos. Afinal, por mais que um caçador não possa evoluir seu poder, como um milagre, às vezes caçadores têm um novo despertar e ganham um poder novo e maior do que tinham. Porém, isso nunca foi nem um sonho para Sung, porque ele tinha seus ideais e sabia o que precisava fazer. Não importa quantas vezes a realidade bate em Sung, ele não desiste. Como uma faca quebrada e sem fio, ele continua persistindo com seu objetivo em uma ideia que para sua realidade não seria nada mais do que uma fantasia para loucos. Ele é desprezado, ridicularizado e ignorado por quase todo mundo. Tudo à sua volta é tirado dele ou simplesmente nunca é dado a chance de ele possuir por ele ter despertado com um poder mais fraco. E seu esforço diante dos olhos dos outros não passa de, como eu disse, uma fantasia de um louco. Lentamente então, de piada do coitado, ele passa a ser um mascote que às vezes acompanha os caçadores de monstros mais poderosos que ele em suas missões, e isso progride até o dia que tudo muda para Sung novamente. Em um paralelo, quando observamos o jeito que a sociedade se comporta com
com Sung e é mostrada em Solo Leveling, podemos usar isso para olhar para a própria perspectiva do nosso mundo. Provavelmente foi até mesmo isso que o autor quis nos apresentar nesse começo. Nascemos fracos, o que seria sem recurso no nosso mundo, ou em um lugar que nos limita simplesmente por termos surgido lá, ou simplesmente nascemos poderosos, abençoados por termos nascido com o mundo na palma de nossas mãos, e tudo a um passo de nos pertencer, simplesmente por termos nascido na família certa, despertado no lugar certo, e raramente, quase nunca, alguns conseguem brilhar, mesmo tendo nascido na escuridão do nosso mundo e alcançar lugares melhores por simplesmente alguém ter estendido as mãos para nós. Como Sung, esforço e insistência por muitas vezes em nossa realidade é visto como loucura, mas até a loucura, quando não te mata, por um milagre, pode ter resultados. Parafraseando Anthony Mackie e o Capitão América, em 24 anos de carreira, eu vi pessoas que vieram do nada se tornando as maiores estrelas do mundo. Nós mentimos dizendo que se nos esforçarmos, lutarmos com todas as nossas forças, conseguiremos o que queremos e seremos recompensados por isso. Mas o sucesso, a conquista é dada, ela não é merecida. Você pode ser o melhor de todos e o mais esforçado, mas se a pessoa certa não reconhecer você e não te estender as mãos, esforço algum mudará as coisas. Inicialmente, Solo Leveling parece muito bem abordar isso, por mais que seja um tom superficial. Sung é exatamente isso. E toda essa construção, essas questões que permeiam o protagonista, o mundo que ele vive e até críticas que nos são apresentadas de forma muito superficial, mas ainda são apresentadas nos primeiros 2 episódios, simplesmente são deixadas de lado quando Sung agarra as mãos que se estendem para ele. O que era uma luta e sobrevivência, ao aparecer de uma caixa de diálogos invisível para o mundo, mas que apenas Sung consegue ver, passa a ser um jogo. Como se daquele momento para frente o mundo desse a Sung um novo jeito de ver a realidade e quebrar as regras que existem nela, porque ele foi dado uma nova ferramenta que o alçou de um humano, de um caçador, como mesmo diz, a um player. Uma peça pequena, mas relevante de um conjunto que se chama sociedade, as quais são jogadas e se movem no tabuleiro que se chama mundo. Basicamente, resumindo de uma forma direta e superficial, a obra é sobre superação, mas ele ganha poderzinhos que ninguém tem e tudo muda. E o que era um ser humano, um protagonista promissor e até tridimensional, começa a se tornar a pessoa mais gostosa e Ed do mundo que ele pertence. E qualquer outro traço de personalidade é descartado pra você ver o quão fodão ele é. Tem uma pequena desculpa de por que ele ser assim e ir perdendo a personalidade dele em lore, mas eu já chego lá. Geralmente quando os autores criam e progressivamente constroem suas histórias, os mesmos colocam peça por peça das coisas importantes do seu mundo, conforme a narrativa de sua obra se desenvolve. Mas mais importante ainda, os autores tentam fazer seus personagens humanos e cada vez mais complexos, colocando dilemas em seus caminhos, dificuldades e momentos que os fazem realmente se mostrarem não como seres fictícios de uma história, mas como fazendo parte de uma história que retrata o que está acontecendo com um ser vivo, que foi criado por outro ser vivo para nos mostrar uma ou mais perspectivas humanas dentro de uma narrativa fictícia. Cada peça se alinhando para fazer sentido, para cada vez dar mais propriedade para coisas que não são reais se tornarem reais, ou por sua complexidade e carisma, fazer com que nos importemos com o decorrer desses seres e desse mundo. Os melhores escritores, quadrinistas e roteiristas sempre prezam uma coisa em sua criação, além de todas as outras, que são os personagens, porque é com eles que nos identificaremos e que farão aquele mundo imaginado pelos autores ter propriedade e se tornar real dentro da nossa realidade. Afinal, não adianta o quão fantástico seja o seu mundo, a sua cosmologia, seus vilões e o design das coisas presente nele, ou até mesmo a complexidade dos poderes que você criou. São os seres nesse mundo que farão a história existir, eles que nos farão sempre voltar pra lá. Não um mistério que se torna cada vez mais complexo, mas como aquele personagem e o que permeia ele será afetado por aquele mistério e o que ele está disposto a fazer para desvendá-lo. Como aquele grupo vai vencer essa ameaça e como eles irão mudar e os sacrifícios que terão que fazer para atingir o que almejam. São os personagens e suas personalidades que fazem tudo ter propriedade e que nos prendem. O traço único deles que transforma narrativas que já vimos dezenas de vezes se tornarem únicas. Temas que permeiam nossa cultura há até centenas de anos, mas quando a perspectiva deles é alterada por um autor através de um personagem, aquela velha história nova se torna única. Ainda mais quando são os personagens que representam uma coisa que nenhum outro traço presente de qualquer obra pode emular ou chegar perto, que é a empatia. Uma obra só consegue ser tão boa quanto um autor pode nos fazer sentir pelo que está acontecendo com ela e nos importarmos, não sobre como será divertido e recompensador
dor que estamos vendo, mas temermos pelos personagens, nos alegrarmos com eles, ficarmos tristes e desejarmos que coisas boas aconteçam com eles. É a empatia por esses seres que faz um faz de conta se tornar tão real para nós e importante. E é apenas através desses personagens que tudo que os permeia é apresentado para nós de forma cíclica. O narrador pode até contar e explicar toda a história, mas é através dos personagens que aquela obra se torna parte de nós, porque eles são quem nos representa e com quem nos importamos daquela obra. Somos humanos e dificilmente nos identificaremos com coisas que não sejam humanas. Podemos gostar e ter certo apreço, mas por sermos o que somos, dificilmente nos colocaremos no lugar de coisas que não são humanoides. Só pra deixar bem claro, é por isso que 90% de todas as histórias retratam os protagonistas ou algum ser importante como humanoide. Não é verbo ou falta de criatividade, é a identificação psicológica. Por mais que demore ou seja difícil, os autores se torturam durante anos aperfeiçoando essa característica e deixando ela da forma mais natural possível, por mais superficial que uma história seja. Esse é o traço que simplesmente diferencia uma história, uma obra, de uma afirmação ou uma sinopse. Porém, o Ser Shugong disse: foda-se, eu não vou fazer assim. O autor chegou depois da introdução da história e falou: ok, eu não quero mais fazer uma história de insistência, superação e que critica o preconceito dos mais afortunados sobre os menos afortunados. Eu vou fazer a história sobre o personagem mais fodão e Ed de todos. Se você pensa que o Gojo, Batman, John Wick e Sasuke são fodões e Ed, meu amigo, vocês não viram ainda Sung, o fodão Jinwoo, o menino Solo Leveling. Ele consegue ser mais forçado que o Jotaro, que, se você não sabe, talvez seja o personagem mais forçado dos animes quando se trata de aura. Ele tem as poses mais forçadas, os poderes mais forçados da parte da história que ele faz parte, a voz de um macho alfa supremo, até o bordão dele representa o quão pirocudo este homem é. E por cima ele foi criado e inspirado em talvez o primeiro autor realmente relevante do gênero de ação, que é o Clint Eastwood. E o cara, o homem, o fodão, Sung Jinwoo, consegue ter mais aura que esse ser. Olha como esse cara tem aura. O Mojo, ele nem parece um personagem de anime ou histórias em quadrinhos. Ele parece mais um modelo do que um protagonista. Ele parece um deus esculpido no mármore, usando a benga de Zeus como um cinzel. Se você visse esse ser sem saber de nada, provavelmente você pensaria: nossa, que vilão imponente, só pela aura que ele passa, porque claramente não é de um protagonista. Porém, quando Shugong decidiu fazer isso com seu protagonista e com sua história, ele simplesmente obliterou a sua obra como uma história. Mas para um shonen ser bom, ele não precisa ter uma história boa. Sim, eu vou chamar Solo Leveling de shonen. Ele não precisa, mas precisa ter personagens. O exemplo mais fácil que todos usam quando comparam Solo Leveling com outra história é One Punch Man, usando ele como desculpa para justificar o que Solo Leveling é e seu protagonista, ao referir Saitama como um ser igual Sung, em um universo similar ao do manhwa. Porém, se pararmos para prestar atenção em One Punch Man, fora nas duas primeiras páginas do mangá, observamos o quão díspares ambas as obras são. One Punch Man apresenta um mundo onde temos um personagem extremamente poderoso que pode vencer tudo na sua frente, sim, e o mesmo acontece com Solo Leveling, mas é aí que as comparações acabam. One Punch Man mostra a perspectiva de um personagem apático que perdeu a alegria na vida depois que a coisa que ele mais amava deixou de ter algum desafio para ele, que era derrotar monstros. No primeiro capítulo, somos apresentados a talvez o protagonista mais depressivo e vazio dos shonens, onde nada na vida realmente tem algum peso para ele e tudo se tornou banal e sem graça ao ele se tornar o ser mais poderoso que existe. Saitama só se importa com o bem dos outros, mas por mais que ele salve e se importe com a segurança dos demais, sua vida não tem mais significado, propósito ou desafios, e por isso o mesmo trata tudo como se não fosse nada demais. E é isso que torna One Punch Man uma história, porque é através da apatia e depressão de Saitama que nos identificamos com ele e com a vida que ele leva, aonde simplesmente estar vivo se torna um fardo pra ele, por nada mais satisfazer, juntamente com uma porrada de personagens, onde praticamente todos têm um objetivo, vão fazer parte de algo importante na história ou servem para algo. E os demais personagens principais que cercam Saitama cada vez o tornam mais complexo e desenvolvem sua perspectiva sobre o mundo, as pessoas e sobre como o mundo vê. Enquanto One Punch Man se desenvolve como história ao fazer o seu protagonista o mais poderoso de todos, usando isso como uma ferramenta para representar a apatia da vida e mostrar como as pessoas que passam por esses sentimentos podem ter outra imagem do mundo e de si mesmas ao encontrarem conforto e companhia em outras pessoas, e fora mais um monte de lutas com realmente impacto e relevância para o desenvolvimento do mundo que cerca Saitama, Solo Leveling não
possui esse desenvolvimento e essa progressão ao evoluir seu protagonista e mostrar ele ficando cada vez mais poderoso e fodão conforme a história progride. Muito pelo contrário, porque Solo Leveling não possui desenvolvimento de personagem, ele possui progressão de poder de personagem, regressão de desenvolvimento de personagem e decorrência de história. A história sequer progride, porque ela literalmente acaba do jeito que começou. Conforme Tsung fica mais forte, ele perde cada vez mais o que torna ele humano, os seus sentimentos, se tornando apático, frio, distante de tudo e fodão. Mas Solo Leveling não tem as duas peças centrais que permitem One Punch Man fazer isso e com isso desenvolver sua história, que são os personagens e a depressão. Porque Tsung não tem nada. Na verdade, ele tem uma coisa que faz isso, mas a história em 200 capítulos sequer tenta tocar nisso. A explicação em lore para Tsung ficar cada vez mais sem personalidade é porque seus poderes estão transformando ele no monarca das sombras. E sem dar muitos spoilers por enquanto, é basicamente um ser divino. Porém, nos é revelado lá na frente que isso não tem nada a ver. Na verdade, o que acontece para Tsung ficar assim, e isso é o que eu acho depois de acompanhar a obra toda, é que Tsung simplesmente ficou tão traumatizado com o que aconteceu com ele quando ele ganhou seus poderes, que daquele momento em diante, ele abandonou ou suprimiu tudo o que o fazia fraco para ser a personificação da imponência, para assim poder proteger o que é importante para ele. Sem falar que ele foi obrigado a matar algumas pessoas. Mas como eu disse, em 200 capítulos, a história sequer chega perto de tocar superficialmente nisso. Porém, o que fica aparente, e o que mais parece verídico, é que ele perdeu seus sentimentos porque ter sentimentos não te deixa mais fodão. E isso parece ser o único objetivo de Solo Leveling. E quando se trata dos personagens que poderiam ajudar o protagonista a se sustentar assim, me fala um que realmente você gostaria de ver um episódio só dele, abordando a perspectiva dele sobre tudo. Um personagem, não uma sombra, que querendo ou não, elas são só armas. O que fica claro conforme você pensa nessas questões é que Sung Jin-woo não existe como personagem na história da qual ele é o protagonista, ou como é o caso de Solo Leveling Ragnarok, ele fica de fora para não atrapalhar, e quando ele se mostra, o que simplesmente temos é uma arma que se move conforme a obra precisa para criar momentos que irão gerar hype nas pessoas que estão acompanhando. É apenas em 3 momentos durante todos os capítulos de Solo Leveling que realmente vemos o personagem Sung Jin-woo. Antes dele virar o menino Solo Leveling, quando ele cura a mãe dele e quando o pai dele fala com ele. E não é porque ele chora nesses momentos, o que coincidentemente acontece nos 3, mas porque é aqui que vemos a fragilidade de um ser que tem os poderes de mudar tudo, se dobrar, temer de verdade por alguma coisa, se abrir para nós que estamos vendo ele e realmente se comportar como um ser humano, nos mostrando o que ele está sentindo de verdade e como ele é de verdade como uma pessoa. Não uma máquina destruindo tudo na sua frente, mas uma pessoa. No resto de toda a história, o próprio protagonista não passa de um artifício de roteiro para termos ação em cima de ação em cima de ação, subsequentemente não nos levando a lugar nenhum. De uma adaga quebrada e sem utilidades que luta ainda para cumprir sua função, Tsung passa a ser uma guilhotina cuja função simplesmente é automática e sequer consegue ou sabe fazer outra coisa a não ser descer e cortar cabeças. De um personagem, ele passa a ser uma linha de roteiro, onde está escrito apenas legal e fodão. Ele bate cada vez mais forte. Porém, nesses momentos onde a história deixa de lado a ideia de mostrar como esse cara é imponente e absoluto, é quando realmente você fala, olha, tem uma coisa ali, mínima, mas ainda tem. E mesmo esses sendo os momentos que realmente vemos o protagonista de Solo Leveling, por algum motivo desconhecido pela humanidade, são os momentos que as pessoas viram e falaram, que merda é isso aqui que eu tô assistindo? Literalmente o episódio que o cara chora e mostra uma gota de personalidade e desenvolvimento é o episódio com a pior nota do anime, e novamente, isso só expõe o problema intrínseco presente na mídia que ele faz parte, no público que a consome e no meio que o fez surgir. Porque Deus me livre ao desenvolver meu personagem e mostrar que ele é uma pessoa. Tsung progressivamente se torna um personagem tão sem personalidade no próprio mundo que ele é a peça principal, que até o design dele fica cada vez mais simples e genérico. De um garoto apático e simplório que reflete a dificuldade e fragilidade e o quão duro o mundo é, mas que mesmo assim ainda possui a sua individualidade como um ser insignificante perante os outros, mas ainda um ser que se destaca pela sua aparência. Com o passar do tempo, Tsung vira a personificação do padrão de beleza, onde a sua própria aparência se tornou padronizada e cada vez mais tida como uma obsessão das pessoas. Com isso, refletindo uma parte da sociedade da onde Tsung nasceu. O personagem perde ainda mais o que faz dele o protagonista. Nesse caso, a sua individualidade. É com muitas histórias o protagonista ter algo que o destaca dos demais.
demais. Não poder, postura ou expressões, mas a própria forma como ele se mostra, como um tipo de cabelo diferente, um traço físico que só ele tem, ou a forma como ele se veste. E isso não é para reafirmar uma característica dele, mas isso serve mais para o destacar dos demais, porque ele é o protagonista, a peça central. Sendo assim, nós temos que saber que ele tem algo ali que temos que prestar atenção, e através do físico, ele se destaca do mundo que ele pertence, porque é ele que dará propriedade para aquele mundo existir, e é por ele que na maioria das vezes acompanhamos uma história. Sung, conforme progride, perde cada vez mais isso, apenas para mostrar uma fixação padronizada de beleza da cultura da onde ele nasceu, e para representar cada vez mais o motivo verdadeiro para ele existir: ser a objetificação da imponência, absolutidade e beleza, assim abrindo mão da sua individualidade do protagonista para ser a representação de um ser que é superior. Com isso, Sung se distancia mais de um personagem que acompanharemos e que mostrará o mundo para nós, para se aproximar cada vez mais de um antagonista, um ser a ser superado, ou até mesmo uma figura de poder extremo que em outras obras ajudaria o protagonista a crescer, ou sendo o objetivo dele superar. Consequentemente, desenvolver empatia com um personagem assim se torna cada vez mais difícil, e o único sentimento que sobra é de idolatria, assim prejudicando ainda mais a posição dele como um protagonista para nós, porque não existe identificação. Sequer o carisma existe na figura de Sung. Mas fazer isso não seria uma quebra de padrão do clichê com o protagonista? Não, porque no caso precisamos de personagens assim para serem realmente muletas da evolução que darão mais propriedade para o protagonista ao serem comparados com a evolução dele, quando colocados em confronto direto ou indireto. Sung, sendo assim, por mais que ele evolua seus poderes, descarta a progressão cíclica do protagonista e os sacrifícios e dificuldades que ele pode ter para alcançar seus objetivos, porque ele nunca enfrentou um perigo real, e quando é para ele enfrentar, a história convenientemente faz algo para isso não acontecer. Ele nunca tem uma perda ou passa por algo que fará ele entender a sua fragilidade, porque ele é a personificação do contrário disso, por ter sido estabelecido da forma que foi, tanto mecanicamente no roteiro, quanto com sua personificação. E sem o mecanismo do carisma, isso só fica mais potente, porque só temos uma projeção de como nos afeiçoarmos e aceitarmos a existência dessa figura de protagonismo, o que fica cada vez mais forçada e clichê conforme a história progride, e tudo isso se mostra mais evidente e impossível de ignorar. Porém, isso é a consequência de um sintoma que está presente em tudo à nossa volta e é o fruto da própria realidade em que vivemos. Afinal, a arte reflete a realidade, e a realidade se molda através do jeito que nos comportamos, dado as influências que recebemos. Se a arte influencia o mundo e nós influenciamos a arte através da realidade, um é a expressão do outro, e se um falha, o outro potencializará essa falha, ou dará origem a novas falhas vigentes da realidade que expressamos por causa da realidade que vivemos. Sung e Solo Leveling representam a perspectiva que vivemos, e seu sucesso é apenas consequência disso. Uma sociedade ansiosa, rasa, fútil e doutrinada pelas marcas que a cercam e pelas figuras que elas acompanham, que são moldadas pelas ferramentas que elas usam para moldarem as outras pessoas a seus ideais e perspectivas. Solo Leveling é toda a consequência de pessoas que nasceram não para viver, mas para se entorpecerem com a futilidade que não levará a lugar nenhum, mas que preenche um vazio substancial que sequer notamos na maioria do tempo, de tão entorpecidos que estamos pela realidade medíocre que nos cerca e que cada vez se torna mais a figura do excelente, simplesmente porque ela não nos satisfaz, mas dá a sensação de satisfação e é extremamente chamativa. Pessoas cada vez mais sem personalidade ou brigando com todas as forças para se destacar das formas mais espalhafatosas possíveis, mas que ao fazerem isso, só caem em outro padrão já estabelecido de ser. Opiniões sem fundamentos e imbecis que simplesmente nasceram de dúvidas geradas pela ignorância e ideais firmados no puro preconceito que os mesmos sequer entendem porque têm, mas têm porque foram influenciados pela própria realidade que os cercam, e assim, através da completa anestesia social que é a nossa realidade, nos tornamos cada vez mais como Sung foi estabelecido, sem personalidade e apenas tentando fugir de uma linha de roteiro que parece ser o certo para nós, porque foi o que foi imposto sugestivamente enquanto tentávamos evoluir em um sistema que foi criado para não evoluirmos, mas para nos adequarmos a como ele nos molda para que queiramos ser figuras abjetas ao mundo à nossa volta, frias, seguindo um padrão já estabelecido e que pensam ser a peça principal, mas apenas foram moldadas para pensar assim, a fim de não se questionarem o porquê das coisas serem assim. Mas o Sung não quebra o sistema,
quebra e segue o que sempre foi destinado para ele ser, o padrão de um ser que já existia antes dele. O nada se torna sempre excelente quando aqueles que o consomem sequer têm a capacidade e experiência para ver que ele simplesmente é a figura do medíocre, mas que foi potencializada pela limitação dos que consomem e pelas ferramentas de divulgação que não se importam se aquilo é bom ou não, mas se gera dopamina suficiente nas pessoas que as usam para elas quererem mais, apenas para pararem de pensar no porquê querem mais dopamina e não no problema que é querer dopamina sem parar para as mesmas esquecerem de pensar. Dito isso, Solo Leveling é bom? Daqui em diante, vamos ter em mente uma coisa e tentem fazer isso, por mais que não concordem. Solo Leveling faz nós pensarmos que ele é bom, e conforme formos avançando, isso ficará mais claro, porque ele faz isso e tem um sucesso tremendo em fazer isso. Ah é, só pra mim ter certeza, eu já falei que o Sung é foda! A partir daqui é onde entraremos mais nos spoilers de Solo Leveling, mas quem liga para spoilers de Solo Leveling? Afinal, como eu disse, a história literalmente acaba do jeito que ela começa, mas fiquem avisados. Aqui é quando o perigo realmente acaba e Sung vira um ser praticamente derrotável, fazendo qualquer ser que for enfrentar ele de frente seja uma piada para o que ele é. E durante toda a história de Solo Leveling tem momentos que o Manhwa tenta de todas as formas criar tensão e fazer com que temamos sobre o que está acontecendo na sua progressão, seja por um novo vilão aparecer, sermos apresentados a uma nova ameaça em termos de regra, ou por algum personagem estar em perigo. Porém, isso sequer chega a ser levado em consideração por nós que estamos lendo, pela forma que a obra se estabeleceu e por como seu protagonista foi estabelecido como. Quando o perigo se mostra para Sung, nós sequer nos importamos, e o único pensamento que passa por nós é quando ele vai solar esse cara, ou quanto tempo vai demorar para ele solar este cara, ou até mesmo essa ameaça vai fazer o Sung ganhar outro poder quando ele esfregar a cara dela com o chão, porque a gente sabe que nada vai acontecer com Sung, afinal ele é o protagonista e foi apresentado como tendo o poder absoluto que só pode aumentar. Solo Leveling não é Gantz, Jujutsu ou Game of Thrones que literalmente matam seus personagens e fazem nós temermos pelo protagonista dessas histórias. Nós sabemos que Sung nunca vai ser vencido, porque ele literalmente tem o poder sobre a morte. Solo Leveling sequer tem personagens relevantes que nos identificamos e nos importamos para temermos por suas vidas, ou pela segurança deles, fora um pouco as sombras. Quando a própria família de Sung aparece, ou a história foca em outro personagem fora o Sung, sequer nos importamos com eles e a gente só quer que eles desapareçam logo de tela para nós vermos o novo feito repleto de hype e firulas do menino Sung Jin-woo. E isso é porque os personagens sequer têm uma personalidade. Parece que todos os personagens são definidos de dois jeitos. Ou eles são legais, ou são os FDP, ou simplesmente um terceiro onde eles não são simplesmente nada. Nem o interesse amoroso de Sung é relevante para a narrativa, ou consegue desenvolver uma vírgula do personagem, porque a história está preocupada demais tentando mostrar o quanto ele pode ser lindo e sexy, enquanto ele está interessado na menina que ele gosta. Ele não expressa nem sequer um pingo de personalidade, malemar um sorriso e olha que é a mina que ele ama. Seja qualquer personagem, eles não são tridimensionais, ou relevantes de forma alguma para a história, fora servirem de escada para Sung querer ficar mais forte ou mostrar outro feito para criar hype. Eles não nos oferecem dúvidas ou perspectivas sobre o mundo, ou sequer agregam em como o mundo muda, quando novas ameaças são apresentadas na história, ou com o que Sung se tornou. Todos os personagens menos um, que é essa formiga, porque ela tem mais carisma e personalidade que qualquer outra coisa nessa obra, e olha que ela é só um alívio cômico e uma arma, mas mesmo assim ela consegue fazer você gostar mais dela do que o Sung, assim tornando qualquer momento que ela aparece ser um refresco para a narrativa, porque olhar para a cara blasé e Zoolander do Sung já se tornou cansativo demais. Você ri e pensa, nossa, como o Bear é um personagem legal e bem escrito. Então você olha para a mesma expressão de modelo da Victoria's Secret do Sung e aquilo se torna suportável de novo. Mas não porque o Sung é um personagem interessante, mas porque o Bear faz ele se tornar mais suportável como personagem. E adivinha só, o Bear também é o melhor personagem da continuação do Solo Leveling. Por mais que dessa vez existam realmente personagens na história e não são umas vírgulas de roteiro que falam. Durante a história tem dois perigos verdadeiros, que é o Thomas, o caçador rank nacional mais poderoso do mundo, que são os caçadores rank S acima dos rank S. E esse cara é o mais poderoso deles. Inclusive, ele literalmente tem o poder de um ser divino dimensional, que novamente a personalidade dele é uma linha de roteiro, mas ele ainda tem um pingo de carisma. E o Antares, o monarca da destruição, o monarca mais poderoso que todos os outros monarcas, que são 9 no total, contando com o Sung Jin-woo, estavam esperando para reencarnar para poder lutar contra o Sung e derrotá-lo. Antares, o trazedor de calamidades, o pesadelo vivo, controlador da carnificina e rei dos dragões. E adivinha só o que acontece com ambos? Eu vou resumir em uma imagem.
E toda a falta de perigo e ameaça é ainda mais irrelevante quando a história estabelece que Sung não tem chance nenhuma de perder. E se ele morrer, ele literalmente se tornará mais poderoso. Porque acontece, tá? Sem falar que não nos importamos com nenhum ser vivo da história, pelo menos o Solo Leveling original. Se uma coisa é um fato em qualquer história, é que seja o herói que for, o protagonista que for, ele só será tão bom quanto as ameaças que ele enfrenta e os vilões que ele tem. Um herói bom só é tão bom quanto o vilão e os dilemas que ele enfrenta. E um protagonista só é tão bom quanto as adversidades que ele supera para atingir o que busca. Igualmente uma narrativa. Ninguém quer ver uma aventura ou uma ação onde marshmallows felizes querem nadar no rio de chocolate do lado da casa deles. Porque não desperta curiosidade, não gera perigo, não existe a dificuldade. O confronto que possibilitará a ação, e em uma história assim não existe jornada de descobrimento e transformação que dará origem à aventura. E quando não existe literalmente ameaça para o nosso herói, e sequer a história consegue criar um vilão bom para fazer frente a ele, porque o protagonista é absoluto e nem um personagem relevante ou carismático o suficiente para nos importarmos, fora uma formiga espiritual que é o alívio cômico, é impossível qualquer vírgula sequer de apreensão e perigo existir. E se não existe perigo, não existe dificuldade. Se não existe dificuldade, não existe superação e evolução de personagem. Se não existe evolução de personagem, não existe personagem. E se uma história não tem um personagem, ela não é uma história, meu caralho. Ela é um AMV. Vamos voltar nossa visão para outro lado. Uma história que realmente mostra a dificuldade do protagonista e através dela ele realmente virando um herói, se tornando um personagem realmente bem desenvolvido e com personalidade. E vejam só, o objetivo dela também é criar o ser absoluto em poder dessa obra, que igual o Sung também será Mark, o herói que se eu falar o nome eu vou ser obrigado a fazer essa piada, é apresentado como um fraco, mas que tem o potencial de evoluir e se tornar o ser mais poderoso da realidade dele. E seu nome não reflete que ele não pode ser vencido, mas que ele literalmente nunca irá perder, porque ele sempre irá persistir, tentar ao máximo e nada vai impedir ele, mesmo que ele quebre todo o seu corpo para proteger os outros e aqueles que ele se importa. Uma história que estabelece sim, ao seu decorrer, seu protagonista como um ser absoluto, mas através da dificuldade do caminho que ele trilha, dos desafios que são impostos a ele e como ele supera os mesmos. E olha só, não tem só um vilão bom, tem vários. Viradas de plot, mistérios, relação entre personagens, personagens secundários bons, coadjuvantes interessantes, vilões irrelevantes, mas que são interessantes. Tudo isso enquanto a história progride em que era um protagonista inderrotável. E por que eu usei Invencível como exemplo? Porque muita gente ficou falando enquanto ambos, Solo Leveling e Invencível, lançavam suas temporadas mais recentes, que era muito melhor ver um personagem fodão solando seus inimigos do que ver um Zé Mané apanhando para um dragão de PNG. Tá, é indefensável a animação PNG, mas é isso que faz um protagonista bom, minha caralha. Não PNG, tá? Não é o cara sair passando tudo sem perder, é como ele supera as dificuldades para passar todo mundo. Não foi satisfatório ver o Itadori socar o Sukuna porque o traço era bonito, ou porque o Itadori é carismático, mas porque o cara fez da vida dele um inferno, matou quem ele gostava, torturou ele e ainda zoou o moleque. Aquele Kokusen foi tão emocionante e satisfatório porque foram anos de construção de dificuldade pro Itadori virar o fodão e solar esse FDP, que vejam só, é um vilão bom e não uma linha de roteiro. Goku vencer Freeza só é bom pelo caminho que ele teve para fazer isso e porque Freeza literalmente explodiu seu melhor amigo. Sem falar que o Vegeta chora pedindo pra ele vencer o Freeza. Só é tão gratificante ver o Mark reencontrar o Nolan por causa da relação conturbada que eles tiveram. E porque ambos são extremamente bem escritos. A luta do Mark contra o Conquest só é tão apoteótica porque foi a culminação de 3 temporadas de desenvolvimento de dificuldade e até finalmente o Mark mostrar porque ele é o cara que é inderrotável. E só é legal ver o Denji feliz em ganhar uma maneta porque ele se fudeu a história toda até isso acontecer. É a dificuldade e a jornada tortuosa que criam um protagonista bom e uma história boa. E quando você pega tudo isso e joga no lixo simplesmente para o seu protagonista ser fodão, tudo perde a propriedade e vira um simulador de soco, aonde inimigo atrás de inimigo é bosta. Sakamoto Days é a mesma coisa. É chato porque não existe perigo, pelo menos na primeira temporada, porque o cara é um deus e se der qualquer problema ele simplesmente vai lutar um pouco, emagrecer e acabou a dificuldade. É mais interessante ver o ajudante dele do que ele, porque ele tem progressão e os obstáculos para superar e consequentemente fazendo isso se provar foda. E vejam só, o Sakamoto também não tem quase nenhuma personalidade e Malemar fala. Quando pegamos esses dados, todas essas obras onde o personagem vai para outro mundo e vira o fodão por piada, é o fodão absoluto porque sim, e nada pode derrotá-lo, não importa o que aconteça, ou a sua história literalmente só serve para quem está acompanhando ficar pagando pau para um ser que Malemar existe e só é extremamente gostoso e Ed, vemos como Solo Leveling é a condensação do gosto e da forma de pensar geracional, direto
direto, sem desenvolvimento, raso, mas que te dá dopamina o suficiente para você não se importar com o que está acontecendo ou para como aquilo está acontecendo, porque é visualmente legal, tem um visual agradável, não é original e instigante, mas confortável para você só falar, olha que bonito. E faz você querer o próximo, mas não necessariamente que o próximo seja bom, mas que seja confortável e excitante o suficiente para te dar a recompensa imediata, irrelevante e vazia. Como tudo que é feito com essas premissas. Só pra constar, eu já fiz um vídeo de 40 minutos falando sobre isso. Tem um termo científico que descreve perfeitamente o que é isso, e como esse fenômeno acontece e cada vez mais prejudica a capacidade crítica e intelectual nossa, chamado brain rot. E o que seria brain rot? Olha onde nós chegamos em um vídeo de Solo Leveling, não é? Esse foi um termo criado que se traduz como podridão cerebral, que descreve nada mais que o declínio das capacidades mentais e intelectuais causado pelo consumo excessivo de conteúdo digital rápido, superficial e pouco desafiador, como vídeos curtos e feeds infinitos. Ele foi originalmente cunhado por Henry David Thoreau em 1854 para criticar a superficialidade cultural, mas ganhou nova relevância na nossa era, a época digital, especialmente entre as gerações anteriores e a atual. Hoje o termo simboliza os impactos negativos da hiperconexão, como dificuldade de concentração, perda de criatividade e sintomas emocionais como ansiedade e depressão. Ele também é popular como uma gíria irônica nas redes sociais e serve para você usar seus amiguinhos também. Resumidamente, na nossa atualidade, esse termo refere-se ao costume, exaltação e até vício de conteúdos de fácil consumo, sem contexto, impactantes e que não te desafiam, mas dão a recompensa. Redes sociais, mídias e conteúdos banais. E isso descreve perfeitamente o fenômeno Solo Leveling na nossa realidade presente, física e material. Quando usamos essa perspectiva e vemos Solo Leveling com essa ótica, começamos a entender como Sung representa perfeitamente essa mentalidade, se desconectando do mundo e da realidade que ele faz parte, para se tornar abstrato de tudo como estereótipo e refletido através do que ele foi feito para ser, como a total objetificação e desconexão do indivíduo com o mundo que ele pertence e a comunidade que ele representa. Ou, se vocês preferirem, a punhetação do otaku que busca incansavelmente um personagem ou obra que reflita a vida que ele queria ter ou como ele queria ser, para com isso ele conseguir escapar do mundo merda em que vivemos e da pessoa limitada que ele é, mais conhecido como escapismo ou todos os animes isekai. Tem uma coisa que só depois que você termina de ler Solo Leveling inteiro, e talvez você precise até reler ele novamente para perceber, e vendo que eu terminei de ler toda a obra há alguns dias, isso está perfeitamente gravado na minha memória, que é que Solo Leveling não tem plot principal. E ele não fala absolutamente sobre nada. Ele quer ter um plot principal e falar sobre algo, mas ele falha categoricamente em tudo que ele faz, e só torna as coisas que ele estabeleceu mais irrelevantes conforme seus capítulos progridem. Até o ponto que realmente nada que ele mostrou para você realmente importa, porque nada evolui de estado e olha que o enredo é literalmente um cara evoluindo seu level. Então como que não evolui? E respondendo a minha dúvida lá do começo, Solo Leveling é sobre o quê? Até um merda pode ser foda se esforçar? A história toda se esforça e faz o máximo para pensarmos que sim, é sobre isso que ela é, e todo o esforço de Sung só tem resultados pelo tanto que ele se sacrificou, upou e focou toda a sua vida em literalmente ficar o mais forte possível, para se tornar o salvador sombrio e solitário que vai carregar o peso de todo mundo nas suas costas. Mas não, porque no final não foi o esforço dele, as incontáveis horas que ele ficou fazendo exercícios físicos para não ser perseguido por centopeias monstruosas gigantes no deserto, nem toda a luta que ele só venceu porque gritou com todas as forças que ele tinha. É sério, repara como sempre que o Sung parece que vai perder uma luta, ele simplesmente grita e vence ela. Sung só fica forte desse jeito e consegue conquistar todo esse poder feitos que ele faz durante toda a obra de Solo Leveling, porque literalmente o ser mais poderoso do universo desde o nascimento de Sung observa ele e escolheu ele a dedo para ser o seu sucessor, primeiramente seu receptáculo, mas o cara gosta tanto do menino que ele escolhe ele como herdeiro dele, e quando a história estabelece isso, é como se todo o esforço que nos foi mostrado de Sung simplesmente fosse jogado no lixo, e realmente você percebe que a história toda não fala sobre nada, porque as ações dos personagens não influenciam
em nada. O mundo de Solo Leveling já foi resetado cronologicamente pelo menos umas 10 vezes na história que ele tem. E quando finalmente o destino muda, não é porque o Sung fez ou deixou de fazer algo, é porque esse Deus que gosta dele e escolheu ele quis ajudar. E porque literalmente Sung conseguiu uma arma divina que os anjos mandaram do céu, que pela pura casualidade parou nas mãos de Sung. Os personagens não servem para nada para o fechamento da história, isso que nem personagens são, né? Os vilões nunca tiveram chance porque esses seres divinos sempre puderam resetar a existência desse universo com essa coisa e tentar de novo até dar certo o que eles queriam fazer, que é o que acontece. E o nosso protagonista é simplesmente uma ferramenta que serve para esse ser divino que controla a morte e influenciar o mundo. E quando você pensa, mas o Sung que fez esse ser divino que está dentro dele mudar de ideia e ajudar ele, tem esse diálogo, onde o cara literalmente fala: Sung, estive lhe observando por mais tempo do que imagina. Sou a morte, o descanso eterno, assim como o pesadelo da humanidade. Sou você. Eu te observei, e mesmo com o arquiteto se opondo, eu te escolhi. Eu me tornei você, e você se tornou eu. Não importa quem se torne o dono deste corpo, não será estranho, nós já somos um. Então, claramente, o final sempre daria no mesmo. O Sung existido ou não, esse bicho só precisava de uma pessoa humana para interagir com o mundo. Desde que não fosse uma pessoa completamente merda, sempre ele iria ajudar. Porque o Sung é o personagem mais genérico de todos, mesmo no início que ele tem um pingo de personalidade ainda. No final, todo Solo Leveling leva apenas uma conclusão sobre o que ele é. Solo Leveling é uma amálgama de desculpas que tentam formar uma narrativa e finge criar expectativas de conclusões e propósitos para a história ter propriedade e os acontecimentos nela ter relevância. Mas tudo não passa de uma justificativa gigantesca para mostrar como esse cara ficou tão forte, gostoso, e para nós vermos alguém muito bonito e edgy matar uns monstros um atrás do outro que no final não vai levar a lugar nenhum. Mas Solo Leveling claramente merece todo o destaque e louros que ele está recebendo. Isso responde também porque 90% do mangá é só o Sung fazendo pose para um cameraman imaginário. É para você ficar babando para ele igual o autor faz. Porque essa coisa é sobre isso. Solo Leveling é uma história medíocre que se alimenta da limitação intelectual, crítica e vazio existencial das pessoas, enganando elas ao entregar simplesmente nada que não leva a lugar nenhum, mas que é maquiado o suficiente para os mesmos sequer se importarem com isso, já que eles não querem se importar, eles só querem deixar de precisar se importar com qualquer coisa que existe. Através disso, Solo Leveling cresce como produto e alcança patamares que há alguns anos sequer sonharia em pensar em alcançar, apenas porque surgiu de um período propício para pessoas que não querem conteúdo, e sim mais coisas para consumir. Ele quebra recordes e se espalha como uma sombra de sucesso, mas que só mostra o fracasso do público que o consome em ver como o que eles consomem e enaltecem é simplesmente a materialização da coisa mais banal, medíocre e clichê que pode existir. E isso só fica mais evidente quando você passa para a continuação de Solo Leveling, porque aí sim, por mais que seja uma história simples, com preceitos simples, o autor realmente decide escrever uma história com perigo, desenvolvimento e personagens, e não só uma apagação de pau sem sentido que não vai levar a lugar nenhum, sobre um cara chamado Sung Jin-Woo. E grande parte de Ragnarok ser bom é porque não existe o personagem Sung Jin-Woo. Quem diria que tirar um deus absoluto da história, introduzir um perigo real e realmente criar personagens de verdade melhoraria a história em 100%, né? Perceba como a não existência desse cara abre todo um leque para fazer coisas na história, além de ficar mostrando como esse cara é o cara. E quando ele não faz mais parte desse mundo, realmente nós podemos ter o desenvolvimento. E vejam só, Solo Leveling Ragnarok é bom porque literalmente não é Solo Leveling. Agora o protagonista tem personagens que literalmente interagem com ele a nível humano. Ele se preocupa com eles e você se preocupa com eles. Eles têm carisma, personalidades diferentes, são relevantes tanto para a evolução pessoal do personagem, quanto em suas lutas, e eles sobem de level com ele. Tem até um motivo real para o Suho, o protagonista, ficar mais forte. E não é só para ele ser o mais forte de todos e proteger tudo. É porque realmente é algo que ele se importa em nível humano como uma pessoa, porque ele é a porcaria de uma pessoa, diferente desse cara que é uma arma. Solo Leveling é um produto, ser legal é o mínimo que ele deve ser. Mas se você parar para pensar um segundo no que Solo Leveling é e como ele se mostra, faça isso com tudo, por favor. E é o que ele não quer que você faça, por isso ele tem tantas cenas de ação e se esforça ao máximo para criar o hype. É aí que você vê o quão medíocre qualquer coisa ele é. É só pegar de exemplo os próprios recordes dele. Os episódios melhores avaliados e os piores avaliados.
Os melhores são que não te fazem pensar no que você está vendo, e literalmente é um show de luzes ou um desfile da Victoria's Secret. Os piores são que a história mostra o mínimo de história. Você não está ali porque gosta de Solo Leveling, você está ali porque gosta de MV de anime e não quer pensar no que você está assistindo, ou no geral, sequer pensar em alguma coisa. Não é pelo Sung Jin-woo que você está ali, é porque Solo Leveling se mostra como o fodão. Por isso você está ali. Grande parte do sucesso de Solo Leveling é pelos pontos sociais que eu já abordei e porque ele estreou como anime em uma época que, por mais que tenhamos uma quantidade titânica de animes para acompanhar, ao mesmo tempo nós sofremos a maior escassez de animes bons que já houve. Qual é o anime que competiu com essa segunda temporada de Solo Leveling? Nem One Piece estava saindo. Antigamente, quando o anime do gênero shonen saía, nós sempre tínhamos um ou dois títulos, sendo shonen ou não, que competiam diretamente com eles. Dessa vez não, porque cada vez nós temos menos animes que realmente são relevantes, porque nós condicionamos a indústria a entregar a coisa mais genérica possível, que é qualquer isekai ou não nos entregar nada. Cada vez mais e mais, menos animes e obras do meio dos mangás fazem sucesso, mas não por falta de criatividade, mas porque a indústria dessa mídia entendeu que não precisa ter coisas boas para nós consumirmos, basta ter coisas que nos distraiam. E quando sai uma coisa que distrai minimamente mais que as outras, pronto, temos um sucesso. E o sucesso é baseado nisso. Consequentemente, menos e menos obras realmente boas recebem a chance de sequer chegarem até nós. Basta compararmos a produção dessa segunda temporada de Solo Leveling com a primeira, que quando lançava, havia estreado junto próximo de Frieren e Jujutsu Kaisen, que estavam acabando. Solo Leveling foi simplesmente engolido por esses dois, porque eles são melhores, tanto em narrativa quanto em animação. E olha que Jujutsu tem momentos que existe história, mas nem isso Solo Leveling tem. Sem falar que a própria animação de Solo Leveling não é algo impressionante, ela é boa e nada mais. Mas por algum motivo, todo mundo, por alguma razão, começou a falar que é a coisa mais bela que já existiu no mundo das animações, e que a luta do Battle é uma obra-prima. Ela é boa e nada mais. Não é original, não é artística, não tem nem personalidade, é só bonito. Nada que outras obras muito melhores já não tenham feito de forma muito melhor em suas adaptações. Mas novamente, o medíocre se tornou cada vez mais grandioso, porque ele faz com que nós não pensamos, mas apenas nos entorpeçamos com o hype. Castlevania, a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, e até Frieren em sua grande maioria, porque tem essa cena que se destaca. São assim também. Tem uma animação muito bonita, mas ela não tem personalidade igual a como Solo Leveling. Parece que só foi algo feito em uma forma para ser bonito e não original. É só fazer o teste, peguem essas obras e comparem com a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, Ping Pong ou Gurren Lagann. Aí vocês vão ver o que é uma animação realmente bonita. Até a primeira temporada de One Punch Man serve. Olha o que Evangelion fez há 20 anos atrás. E isso nos leva à máxima de que às vezes não precisa ser bem escrito ou ter uma história, basta ser apenas bonito. Mas como eu disse, Solo Leveling nem é tão bonito assim. E quando pensamos dessa forma, nós abrimos aquela porta que eu já citei, que é a de dar margem à indústria para deixar de realmente encorajar obras boas, assim não deixando que possamos ser apresentados para as coisas que realmente têm alguma propriedade. Porque bonito por bonito é muito mais fácil pegar qualquer coisa genérica e dar uma animação atraente para ela. Com isso, cada vez mais a comunidade que consome essas coisas se torna mais limitada intelectualmente, pela falta de desafios do que ela consome e mais absorta na perspectiva de que aquilo é bom sim, porque sequer lhe foi dado a chance de lhe ser apresentado algo realmente bom, ou a sua perspectiva já foi tão deturpada pelo que ela consome, por ela ter que prestar atenção em 10 minutos de diálogo e não só esquecer da vida por 10 minutos enquanto um cara desce a mão em uma formiga antropomórfica, que claramente é divertido, mas é a completa retratação do medíocre sendo exaltado, que depois do seu momento nunca será lembrado, não ficará para a história e no momento que deixar de ser uma constante na nossa existência desaparecerá, porque não faz mais parte dela, diferente de obras que realmente são boas, que têm algo para falar e nos fazem realmente pensar sobre elas para sempre, pelo que elas são e por como elas foram feitas, porque elas não são apenas pílulas de hype transformadas em dopamina que não nos levam a lugar nenhum, elas são uma história, são mais que só uma coisa para nos distrair, são fragmentos sim de uma criação lúdica, mas que nos fazem transcender o que é pensar como um ser que está vivo, para pensar, entender e viver a vida de seres que sequer existem, assim nos fazendo atingir não o simples estado de ser algo que existe, mas de ser alguém que existe. Mas é isso que eu quero só quero esquecer por 20 minutos e me distrair. Isso se chama vício, e cada
cada vez você vai querer mais, e conforme isso acontece, cada vez você vai ficar mais debilitado mentalmente e mais limitado graças ao que você procura consumir, que não te desafia, mas te satisfaz, e cada vez mais as coisas passarão a ser simplesmente nada além de eu não quero viver, pensar, eu só quero esquecer, estar vivo. Se penso, então existo. Se não penso, então simplesmente fui criado. E assim nosso mundo cada vez mais entra em declínio pelo simples fato de que as pessoas não querem mais pensar em como resolver as coisas, mas sim quando as coisas serão resolvidas para nós. A sociedade deixa de pensar em como ela pode se curar e resolver seus problemas para acreditar que a solução é escapar deles e deixar de ser quem eles eram. Porque se eu não posso consertar, eu vou ser alguém novo e dane-se. O problema de Solo Leveling é um apenas, Sung Jin-woo, que nada mais passa de uma personificação, de uma objetificação humana que é impossível atingir. Um protagonista que é nada, mas que reflete muito o que as pessoas cada vez mais desejam ser. Igualmente, toda a história que ele faz parte, que completam um ao outro. Uma coisa vazia, mas que parece ser extremamente importante, que desperta desejo e se mostra podendo modificar tudo ao seu redor, abalando os alicerces do meio que faz parte, mas que simplesmente, por ser quem é e como ela é, apenas finge ser algo importante que se destaca, mas não é importante. E só tem destaque pela nossa total abstenção como seres pensantes, que no final não leva a lugar nenhum. Um ser que de alguma forma se tornou tão exaltado por ser simplesmente medíocre e conseguir se destacar no meio de tantas coisas ruins, porque o medíocre se tornou excelente, apenas pelas nossas limitações e por como limitamos as coisas ao nosso redor, por escolhermos sermos do jeito que somos. Solo Leveling não é nada além de um espelho perfeito que mostra como nosso reflexo afetou a cultura do nosso meio. Um amontoado de desejos, frustrações, ignorância, vontades e incapacidades de mudarmos as coisas como seres no mundo que pertencemos e que desejam com todas as forças, através de um poder absoluto, irreal e impossível de alcançar, mudar as coisas à nossa volta. Porém, no final, se tivéssemos esse poder e pudéssemos mudar realmente tudo à nossa volta, nem saberíamos por onde começar, a não ser por nós mesmos. Dito isso, você ainda acha que Solo Leveling é bom?